Olá, boa tarde. São 17 horas e 46 minutos e você acompanha agora as notícias do Gazeta News. A polícia vai pedir a prisão preventiva do casal Ieda e Eduardo Martins pela morte do zelador Gesi Lopes. Ele desapareceu do prédio em que trabalhava na zona norte de São Paulo no final de maio. Dias depois, o corpo foi encontrado na Praia Grande. Ieda foi levada nesta manhã para o 13º Distrito Policial para ser ouvida. Eduardo também compareceu à delegacia para prestar novo depoimento. Os dois serão indiciados. Nesta segunda-feira foi divulgado um laudo feito no apartamento de Eduardo e Ieda. Segundo o resultado, havia sangue na maçaneta da porta e dentro do apartamento do casal. Entretanto, o exame não identificou a presença de sangue humano no carro da dupla, nem na bota da advogada. Apesar disso, a polícia afirma que outros indícios comprovam que ela pode ter participado do crime. Os dois negam ter assassinado o zelador. Eduardo sustenta que Gesi teria morrido acidentalmente durante uma briga, mas admitiu que depois tentou se livrar do corpo. Além disso, o casal também é suspeito do assassinato do empresário José Jair Faria, ex-companheiro de Ieda, assassinado no Rio de Janeiro em 2005. Amanhã, Ieda será levada para o Rio de Janeiro, onde fará uma acariação com sua mãe pela morte do ex-marido. 43 suspeitos de participação com a facção criminosa PCC já foram presos na mega operação da Polícia Civil, que começou no sábado. Desde o fim de semana, a polícia cumpre 45 mandados de busca e 43 de prisão contra suspeitos de envolvimento com crime organizado, que age dentro e fora dos presídios. A Interpol foi acionada para ajudar a localizar um dos suspeitos, que está nos Estados Unidos. As escutas telefônicas também revelaram que mais de 30 policiais podem estar envolvidos no esquema. Eles serão investigados pelas corregedorias das polícias militar e civil. Foi aberta hoje a principal feira de moda em calçados e acessórios, a Francal 2014. O setor aposta nas vendas do segundo semestre para recuperar o fraco desempenho do início do ano. O setor de calçados movimentou quase 27 bilhões de reais no ano passado, mas as vendas neste início de ano foram prejudicadas por conta do carnaval tardio e também da Copa do Mundo. A aposta para o segundo semestre são as cores. As mulheres sempre usaram mais, mas os calçados masculinos agora também são bem coloridos. Para as crianças, a moda tal mãe, tal filha foi estendida para os meninos e eles também vão ter opção para se vestirem como os pais. Independente do fabricante, o foco do setor é aumentar o conforto para os pés. A Francal 2014 é realizada no pavilhão de exposições do AMB e vai até sexta-feira. E os estrangeiros que vieram ao Brasil para a Copa do Mundo rasgaram elogios à organização do Mundial. É o que aponta uma pesquisa do Instituto Datafolha. De acordo com a pesquisa, a organização do Mundial foi ótima ou boa para 83% dos estrangeiros que visitaram o país. Para 12% foi regular e apenas 3% consideraram ruim ou péssima. Em relação ao conforto e segurança dos estádios, 92% dos turistas elogiaram as instalações. 76% dos entrevistados acharam ótima ou boa a qualidade dos transportes até os locais dos jogos. E no quesito hospitalidade, a aprovação dos estrangeiros também foi quase unanimidade. 95% elogiaram a maneira como foram recebidos e tratados. E eles vão além. 69% dos torcedores que por aqui passaram disseram que morariam no Brasil. E o que será que o Mundial deixou de bom e de ruim para a cidade de São Paulo? O tema divide opiniões. Fim de jogos do Mundial. Hora de avaliar o que a Copa deixou para o país. Eu fiquei feliz pelo povo, foi, como sempre, muito generoso, recebeu todo mundo bem. Foi um oba-oba que não vai dar nada para nós, só isso. Foi atendida a expectativa, né? Mas deixou um pouco a desejar com relação à seleção, né? As obras de infraestrutura também. Na capital paulista, um dos maiores legados foi a construção da Arena Corinthians, na Zona Leste. Em todo o país, a construção dos estádios foi prioridade. Em seguida, veio a preocupação com os aeroportos.
O segmento dos hotéis também comemora o Mundial. Só na capital paulista foram 500 mil turistas entre brasileiros e estrangeiros. O turismo de lazer entrando é que nós podemos trabalhar São Paulo como a Nova York ou como a Buenos Aires, que tem o turismo de negócio durante a semana e tem o turismo de lazer muito forte aos finais de semana. Segundo a Prefeitura de São Paulo, o turismo durante a Copa injetou R$1 bilhão na economia do município. A administração reconhece alguns pontos negativos, como o trânsito congestionado em dias de jogos e a invasão de turistas à Vila Madalena, na Zona Oeste. Mas nem tudo o que foi prometido antes da Copa foi concretizado. Quem não se lembra do trem-bala que ligaria Campinas a São Paulo e o Rio de Janeiro? A iniciativa do governo federal sequer saiu do papel. E começa hoje o prazo para solicitar o chamado voto em trânsito, que este ano só é válido para a votação para presidente. Os pedidos devem ser feitos até o dia 21 de agosto em qualquer cartório eleitoral. Os endereços podem ser obtidos pela internet no site tse.gov.br. Será possível votar em qualquer cidade com mais de 200 mil habitantes. Antes, só era possível votar nas capitais. Vamos agora com as informações do trânsito. Segundo a CET, a cidade de São Paulo tem neste momento cerca de 70 quilômetros de vias congestionadas. Começamos com imagens da Avenida dos Bandeirantes, movimento quase chegando ali na Rua Funchal e Marginal Pinheiros. Nesse momento, trânsito tranquilo, fluindo muito bem. Vamos agora para a Radial Leste. À direita, no sentido bairro, trânsito já carregado, o motorista já começa a encontrar lentidão. Já no sentido centro, acima do vídeo, o trânsito flui melhor. Para finalizar, vamos à Marginal Tietê. No sentido Penha, abaixo do vídeo, o trânsito fluindo muito bem, sem congestionamentos. E já no sentido Cebolão, acima do vídeo, trânsito fluindo também muito bem. Crise hídrica em São Paulo. O sistema Cantareira opera nesta terça-feira com 18% de seu volume, mantendo a sequência de quedas no nível do reservatório, que ontem estava com 18,2% do volume de água. Desde a última sexta-feira, os reservatórios contam com apenas o volume morto para abastecer a Grande São Paulo. De acordo com a Sabesp, a reserva deve durar até outubro, quando iniciaria o período de chuvas na região. Assim, o abastecimento estaria garantido até março do ano que vem. E o sistema Alto Tietê também pode precisar utilizar o volume morto, já que desde maio as represas vêm perdendo por mês cerca de 5% de sua capacidade. E a terça-feira começou gelada em todo o estado de São Paulo. Campos do Jordão amanheceu com termômetros marcando apenas 2,6 graus. Aqui na capital, neste momento, faz 20 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã? Com esse tempo seco, a umidade relativa do ar vai continuar baixa, entre 20% e 30% em praticamente todo o interior. É que uma massa de ar seco continua predominando sobre o estado, deixando a quarta-feira com pouquíssima nebulosidade e bastante sol. Em todas as regiões ainda faz frio durante a madrugada e no começo da manhã. Pode inclusive gear na Serra da Mantiqueira. À tarde vai fazer calor no interior e a máxima pode chegar aos 30 graus em Araçatuba e aos 31 em Votuporanga. Calorão também de 29 graus na região de Ribeirão Preto e também em São José do Rio Preto. Já em toda a faixa leste, principalmente aqui na Grande São Paulo, as temperaturas ficam mais agradáveis durante o dia. Amanhã à tarde, a máxima fica em torno dos 25 graus aqui na capital. Na quinta, esquenta mais, os termômetros chegam à marca dos 27. E no fim da semana, a frente fria que está no sul do Brasil começa a trazer chuva para São Paulo. Na sexta-feira, a máxima prevista será de 25 graus. Após 40 dias de afastamento por licença-prêmio, o conselheiro do Tribunal de Contas de São Paulo, Robson Marinho, retomou as atividades nesta segunda-feira. Ele é acusado de enriquecimento ilícito. O Ministério Público investiga Robson Marinho por suspeita de recebimento de propina para favorecer a multinacional francesa Alstom. Para a promotoria, ele teria cometido improbidade administrativa ao receber suborno de R$ 2.700.000. O favorecimento teria ocorrido em 1998, na gestão do ex-governador Mário Covas. Ex-chefe da Casa Civil de Covas, o conselheiro está com mais de 3 milhões de dólares congelados na Suíça. Ele nega ter recebido a propina da Alstom e de possuir qualquer conta na Suíça.
Moradores de uma antiga vila operária da Zona Leste pedem o tombamento dos imóveis. A ideia é preservar a memória das antigas residências. O pedido de tombamento da Vila Riute foi feito pelos próprios moradores da região. A vila foi construída em 1950 pelo proprietário do terreno, André Riute, um empresário que tinha uma fábrica de biscoitos na região. O local tem 30 casas e um salão comercial, hoje pouco habitados. Mas por fazer parte da memória dos habitantes da Moca e da história do local, a população decidiu pedir o tombamento. Agora, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico analisa o valor histórico do local para que seja ou não tombado. O órgão lembra que o tombamento de imóveis não garante a sua preservação. Dos 2.862 imóveis tombados na região metropolitana de São Paulo, 95% são propriedades privadas. Até por isso, fica difícil que os proprietários façam investimentos para conservar os locais. O órgão estuda agora a possibilidade de incentivos fiscais para garantir a conservação de vilas importantes, como, por exemplo, a Vila Economizadora, na região da Luz, que foi tombada em 1980 e que passa por um processo de descaracterização. A evolução da espécie humana costuma nos intrigar há séculos. De onde viemos, para onde vamos? Este é o tema de uma exposição no Museu Catavento, na região central da capital paulista. Desde a semana passada está em cartaz a exposição Do Macaco ao Homem, que mostra a evolução humana. Eu converso com a Natália Silvério, que é educadora. Natália, que sala é essa aqui que a gente está? Essa sala fala sobre o simbolismo dos nossos antepassados. Então, a gente tem pinturas rupestres que exemplificam a linguagem desses nossos antepassados. O que mais que o visitante encontra aqui? O visitante encontra toda a seção do Macaco Homem dividida em módulos. Então, alguns módulos falam sobre dentição, mas também temos módulos que falam sobre quem foram os nossos antepassados, com algumas réplicas. Por que é importante isso tudo para as pessoas que vierem? Nós temos aqui o maior acervo sobre a evolução humana na América Latina. Então, é importante para que as pessoas se reconheçam. E quem quiser vir, como é que faz? Vem para o Catavento de terça a domingo, das 9 às 17 horas. Pega a senha lá na bilheteria e vem conhecer o nosso espaço. Por que é importante essa senha? Essa senha é importante para que os visitantes tenham o horário cronometrado para poder visitar a sessão. E o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Fique agora com o Gazeta Esportiva.